Olá, eu sou o professor Victor e gostaria de trazer um exemplo agora a respeito de proporções. Vamos lá? O exemplo que eu estou trazendo é um exemplo muito cotidiano. Você tem uma pessoa que vai comer um prato de comida em 1 hora. E nós vamos mexer nessas quantidades de pessoas, pratos de comida e horas para ver o que acontece. E dentro desse contexto eu vou verificar como é que essas coisas e vou deduzir como é que grandezas ou variáveis de repente podem crescer ao mesmo tempo, de maneira diretamente proporcional, ou então, enquanto uma variável, uma grandeza, uma quantidade de coisa cresce, a outra decresce. Ok? Daí você vai ter grandezas ou variáveis ou coisas, quantidades delas, crescendo de maneira inversamente proporcional. Ok? Enquanto uma cresce, outra decresce. Ou vice-versa. Certo? Vamos ver esse conceito. Primeira coisa, eu vou errar isso aqui. Tá? Olha só, eu tenho uma pessoa comendo um prato de comida em 1 hora. Eu vou pensar um pouco diferente. Eu vou colocar aqui 2 pessoas, vou chamar de PE. Então elas vão comer 2 pratos de comida, vou chamar de PR. Claro, em 2 horas. Vou chamar de H. É claro que se eu multipliquei isso aqui por 2, vou multiplicar por 2 todos os outros elementos para que a condição obliterante do processo cognitivo seja satisfeita numa consideração estelar. Isso aqui parece até simétrico, isso aqui parece até bonitinho. Olha, se você multiplicou por 2 aqui, por favor, faça a mesma coisa em todos os outros quesitos. Só que isso é falso. Isso aqui é falso, tá? Eu não posso fazer essa consideração. Por quê? Porque há necessidade de eu estudar as coisas, as grandezas, as variáveis, 2 a 2. Somente estudando 2 a 2 eu sei se elas crescem juntas ou então uma cresce enquanto a outra decresce. Não tem como eu analisar as 3 coisas ao mesmo tempo. Você não consegue, você não tem a manha. Não é que não dá. Eu só consigo encontrar 2 grandezas, 2 variáveis, 2 coisas e considerá-las numa situação para ver se elas crescem juntas ou enquanto uma cresce, outra decresce. Então, eu vou pensar um pouquinho diferente e você vai me dizer se faz ou não faz sentido. Eu vou segurar a hora aqui e daí eu vou pensar nas pessoas e pratos. O que acontece com pessoas e pratos, ok? Então, eu vou segurar a hora. Legal? E eu vou pensar assim. Em 1 hora, uma pessoa come um prato de comida. Nessa mesma 1 hora, se eu tiver o dobro de pessoas com a mesma fome, o mesmo tipo de pessoa, elas vão comer o dobro, ou seja, 2 pratos de comida. Fez mais sentido ou não? Então, eu mantenho uma grandeza fixa, por quê? Porque eu tenho 3. Então, eu vou analisar só essas 2. Grandezas, variáveis, coisas. Tá certo? Tudo bem? Então, em 1 hora, uma pessoa come um prato de comida. Nesse mesmo tempo, nessa mesma 1 hora, se tivessem 2 pessoas com a mesma fome, comeriam o dobro, né? 2 pratos de comida. As grandezas, ou as variáveis, ou as coisas representadas aqui, pessoas e pratos, são diretamente proporcionais. Quando você faz uma crescer, a outra também cresce. Beleza? Tudo bem? Legal? Consideração importante, hein? Agora, eu vou pensar de outro jeito. Eu vou pensar o seguinte. Eu vou fixar a quantidade de pratos de comida e eu vou ver como é que as grandezas, pessoas e horas, ou as coisas, pessoas e horas, se comprometem em termos de crescimento ou de, enquanto uma vai crescer, de repente outra vai decrescer. Olha só, então eu vou segurar essa quantidade de pratos de comida, certo? Então, 2 pratos de comida, eu vou manter aqui 2 pratos de comida. Então vamos lá, olha, se 2 pratos de comida são comidos por 2 pessoas em 1 hora, esses mesmos 2 pratos de comida, se forem comidos por 4 pessoas, dobrei a quantidade de pessoas, ok? Se
se eu dobrei a quantidade de pessoas, mais pessoas com a mesma fome vão comer a mesma quantidade de comida em menos tempo. Sacou a ideia? Se 2 pessoas comem em 1 hora, o dobro de pessoas com a mesma fome, comendo o mesmo prato, vão comer em meia hora, na metade do tempo. Sacou essa ideia? Então, olha só que interessante. Eu aumentei a quantidade de pessoas e o tempo diminuiu. Ok? Então, as grandezas envolvidas aqui nesse processo, ou as coisas envolvidas aqui nesse processo, pessoas e tempo, são inversamente proporcionais. Enquanto uma cresce, outra decresce. Tá certo? Ó, então, eu vou marcar que aqui, ó, enquanto pessoas cresceu, o tempo decresceu. E o contrário também seria verdadeiro, né? Se eu mantivesse 2 pratos de comida e ao invés de 2 pessoas eu colocasse aqui uma pessoa, se uma pessoa come um prato de comida em 1 hora, 2 pratos vão ser comidos por uma pessoa em 2 horas, ok? Tá bom? Legal? Então, ó, eu não fiz nenhuma conta, eu não fiz nenhuma consideração matemática no sentido de equacionar essas grandezas. Essa questão é pura e simplesmente uma questão de lógica de crescimento direto ou inverso de coisas, grandezas e variáveis. Ok? Tudo bem? Então é isso aí. Bons estudos e até a próxima!